Bom, ainda falando em acidentes nesse período das férias, só que acidentes domésticos, principalmente com crianças, né, que são casos mais comuns no mês de julho, eu vou conversar com o Lucas Trevisan, ele vai falar com um especialista para trazer dicas para você, pai, mãe, responsável, né, por crianças em casa, para evitar dores de cabeça, e a gente sabe que elas são muito frequentes nesse período sem aula, né? Crianças em casa, mais chance de acidente. Lucas. Oi, Gustavo, mais chances de acidentes mesmo, né? Porque imagine só, a criançada se reúne na casa da vovó, vem os amigos, aí corre de um lado para o outro, é muita energia para se gastar. E é nesse momento que os pais ou os responsáveis têm que ficar de olho para que esses acidentes domésticos não aconteçam, né? Aquela criança um pouquinho mais travessa que acaba caindo do sofá, machucando o braço e tudo mais, é bem comum. Mas é bom se evitar. Mas se por acaso isso acontecer, a gente tem umas orientações, dicas importantes. A gente vai conversar agora com o Dr. José Guatassara, que é médico especialista em primeiros socorros, também é diretor do SAMU aqui em Belém. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Pará, para trazer esses esclarecimentos, né? A criançada está solta aí nesse verão, né? Nesse mês de julho. Quais são as orientações que o papai, a mamãe, o responsável tem que ficar de olho naquele momento ali de descontração, de atividade? Bom dia a todos. Falar em criança é falar em danação. Férias, casa da vovó, viagens, praias, piscinas. E isso realmente é muito salutar para a criança que durante o período todo escolar fica na escola, e quando ela tem a oportunidade de se soltar é quando tem férias. E a casa da vovó realmente é a casa mais escolhida. Quando você fala em viagem, existe uma grande preocupação. Se você vai para o meio líquido, que são as praias, piscinas, você realmente tem que ter uma preocupação muito grande com a criança. A vigilância tem que ser contínua a bordo da piscina, junto dele, junto com a praia. No deslocamento, existe muita possibilidade de queda. A criança é muito danada, ela corre, principalmente em casa, onde a casa é fechada, o espaço é pequeno, eles fazem um deslocamento muito grande, onde tem escada, a possibilidade de queda é muito grande. Então você tem que ter realmente uma preocupação muito grande e ficar do lado da criança o tempo todo nesse período. A gente fala também da questão elétrica, né? Tem muitos disjuntores ali bem próximos à criançada. É importante que os pais fiquem atentos, né? Porque a gente já ouviu algum tipo de orientação no sentido de isolar, colocar uma fita ali isolante mesmo naqueles disjuntores que ficam mais próximos ali da criança, que pode ser alcançado por elas. São algumas das dicas que valem a pena e que funcionam de fato na prática, né, doutor? Isso é verdade, não só a parte elétrica também, como tapetes próximo de alguma coisa de elevação que a criança pode escorregar, dentro do banheiro principalmente, telas nas janelas, porque a criança é muito curiosa, ela vai para a janela, qualquer barulho que haja na rua, ele corre para a janela. E lembrar que a criança tem uma desproporção cérebro-torácica, crânio-torácica, a cabeça da criança é maior do que em relação ao tórax do adulto. Então a criança muitas das vezes cai de um prédio, não é porque ela saltou, é porque quando ela vê um barulho, alguma coisa curiosa, ela vai se debruçar e o peso da cabeça faz com que ela role e caia. Então essas preocupações de tela em janela, vedar a parte elétrica, e nós colaboramos para isso, nós deixamos a tomada mais próximo do chão, que realmente deveria estar mais elevado, objetos cortantes, preocupação também com aqueles tirantes da cortina que faz abrir a cortina, que a criança coloca, brinca, enrola no pescoço, colocar saco plástico na cabeça, evitar. Então essas preocupações que nós temos que estar, se vai para a casa da avó, e realmente é muito agradável quando nossos netos estão junto com a gente, mas realmente a gente falha nesse sentido de dar essa atenção maior e a preocupação maior na segurança da criança. Tem que garantir a integridade e a saúde das crianças, né, para que o verão seja mais tranquilo. Doutor, aproveitando aí a sua função enquanto diretor do SAMU, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais são esses tipos de incidentes mais comuns, né? A gente sempre vê a criancinha com o braço enfaixado, né? Caiu por alguma situação ou outra. Que tipo de situação é essa? É mais comum realmente que acontece? Na criança é queda por altura, né? A criança é muito danada, ela sobe, ela cai, então a preocupação. E a tendência da criança na queda é fazer o mecanismo de defesa. Então fratura de cotovelo, fratura de punho é muito comum na criança. Traumas cranianos, né? Bater a cabeça, é muito comum o trauma direto na cabeça. A criança às vezes você coloca uma mesa onde tem um canto da mesa, a criança correndo bate com a cabeça, escorrega, bate com a cabeça também. Então qualquer trauma de cabeça, qualquer
sinal clínico que haja perda de consciência, vômito, isso é realmente sinal de traumatismo craniano. Então realmente tem que dar uma atenção muito grande e evitar que isso aconteça, ou seja, não colocar tapete, não colocar passadeiras em escada, colocar corrimão de escada, proteção para a criança não ter esse acesso. Doutor, é difícil acompanhar o ritmo das crianças, né? Elas são muito agitadas, têm muita energia, mas aqui a gente fala também dos idosos, né? Do vovô e da vovó. Que cuidados essas pessoas têm que ter também, porque é complicado você estar ali na casa, de repente ter que lidar com muitas crianças também naquele ambiente familiar. O idoso precisa se cuidar também, né? É claro. O índice de acidente do idoso é muito grande. Quando nós vamos envelhecendo, a nossa musculatura vai ficando flácida, diminuição da visão, diminuição da respiração e com isso a possibilidade de queda é muito grande. E ainda nós colaboramos ainda com isso. Quando você vai fazer o seu banheiro, você não se preocupa de colocar um piso antiderrapante, colocar apoio laterais, colocar uma proteção maior. Pelo contrário, nós enchemos de tapete que é para escorregar, não tem proteção. A diferença entre a área molhada e a área enxuta a porta, uma coisa importante da porta, toda vez que o idoso for ao banheiro, é interessante que essa porta fique só batida, não fique trancada, porque caso ele caia, nós não vamos ter acesso e também a gente não vai ver. Então, se um idoso demora muito no banheiro, é preocupante, você tem que abrir a porta. Então, é interessante que a gente tenha esses conhecimentos para quando tratar o nosso idoso, até mesmo a altura da cama, quando você vai levantar da cama, a cama não pode ser muito alta e também nem muito baixa, porque ele vai ter dificuldade de levantar. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para que o nosso idoso seja protegido. A gente tem aqui, doutor, alguns números que preocupam, né? Números do Hospital Metropolitano, os dados de 2022, 4.723 atendimentos, né, em relação a algum tipo de situação envolvendo queda, acidente, esse tipo de atendimento que o Metropolitano recebe. É um número preocupante, mas é importante que a gente tenha essa prevenção, que nem o senhor falou agora há pouco, porque tendo o mínimo de cuidado possível em casa, né, evita transtornos, evita... E o próprio Estado não onera muito, né, porque gasta-se muito também investimento nessa área, né? Claro. A preocupação com o idoso tem que ser sempre mesmo, em cima do idoso. O maior índice das lesões por idoso é por queda de altura. E a principal é fratura de colo de fêmur, que é uma fratura meia complicada pelo fator idade. A recuperação nunca fica 100% devido à idade também muito avançada. E o tempo de permanência é muito tempo no leito. Então aquela fratura pode se transformar numa pneumonia, pode ter uma lesão muito mais grave, uma patologia muito mais grave e levar ao óbito. Então o que realmente tem que se trabalhar no idoso é a prevenção. Doutor, muito obrigado, doutor José Guatassara, médico especialista em primeiros socorros, diretor do SAMU Belém. Muito obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Pará com as suas orientações muito importantes, né? É uma dica que a gente deixa não só para a criançada, que tem muita energia para se gastar nessas férias, mas também para os idosos, para o vovô, para a vovó, para que todo mundo se divirta com tranquilidade. Vamos com calma, tem 2 finais de semana ainda pela frente, dá para aproveitar bastante e sem acidentes, né? Gustavo? Sem acidentes, Lucas. E olha, esses alertas aí valem para todo ano, né? Para todos os meses, não só agora em julho, vale para as crianças, para os idosos, todo mundo ficar bem ligado para não ter dor de cabeça nesse mês que ele é feito para descanso.